O vereador Dr. Alexandre Amaral por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, aos amigos que nos acompanham pela internet, a todos uma boa noite. Eu tô até com receio do rapaz aí ter mudado de nome e ter ido para 45, porque fiquei na dúvida se o meu carro está estacionado em local apropriado. Acho que ele já chegou no 45. Deixando a brincadeira de lado, na verdade o que a gente gostaria de dizer que tanto aqui as empresas do município quanto a própria prefeitura sempre procuraram prestar o apoio que caberia ao Estado, à Polícia Militar, e que infelizmente acabam não recebendo. Então, a CBA sempre lá cedeu o batalhão, sempre os policiais aqui tiveram as casas cedidas pela companhia. A Prefeitura, à medida que pôde também, sempre procurou amparar a essa instituição. E o que a gente vê é que essa instituição sempre foi uma instituição que funcionou, dentro das possibilidades que tinha, sempre funcionou bem. E acontece, a gente não sabe por que cargas d'água isso, né? A gente já destaca desde já o excelente trabalho feito pela Polícia Militar, no PROERD, no JCC, JBA, aqui citado pelo Eduardo, né? Que de fato são trabalhos importantes, né, da polícia. Só que infelizmente a gente está vendo que a coisa está caminhando para um outro lado, né? E as primeiras discussões começaram com a exigência de uma norma de 95, que nunca foi aplicado, e em muitos municípios a gente sabe que na condição da gente, a gente vê fazendo evento e aqui não pode, que começaram a ser aplicadas do dia para a noite, sem nenhuma orientação. E a gente acaba vendo agora aqui a questão da aplicação de uma forma exagerada de multa, porque é muito confortável, imagina, o policial ficar na frente do batalhão na sombra e só anotando ali a placa de quem passa, né, e acabando multando. Infelizmente, numa outra audiência pública que teve aqui, do qual a gente parabeniza, inclusive o vereador Eduardo Bosco, que tem conduzido um bom trabalho, sempre tem procurado estar integrando a polícia com a população, a alegação mas que absurdo, os vereadores pedindo para que a polícia viole a lei, pedindo para que não seja observada a lei. Na verdade não é nada disso. O que a gente tem visto é que nunca ninguém pediu que a polícia deixasse de cumprir o seu papel e que deixasse de obedecer às disposições legais existentes. O que a gente sempre pediu foi o bom senso, foi a adequação e foi a conscientização. Então eu acredito que todos os vereadores aqui compartilhem de que não adianta você encher a população de multa se o cidadão não se conscientizar que o uso do cinto, que o uso da viseira abaixada seja importante. Não é pela multa que você vai atingir a finalidade principal de proteção no trânsito, de ter um trânsito seguro na nossa cidade. Talvez nós sejamos de fato deficientes com relação a isso? Sim. Talvez fosse a hora de começar a se medir, a se coordenar. Ninguém tira essa razão da Polícia Militar. Ninguém quer quebrar esse escudo da Polícia Militar, que é alegar que está dentro da lei. O que essa Câmara, que pelo menos eu tenho em mente, seria a questão justamente da conscientização do cidadão. Mas o cidadão já fez o curso, ele conhece a lei e ninguém pode se esquivar da lei. Calma aí. É uma cidade pequena, que os policiais que estão chegando desconhecem muito pouco aqui a cultura, ou como que as pessoas aqui convivem. E, de fato, a gente teve fiscalização de trânsito? Teve. Mas não de uma forma como está tendo agora. Nessa aplicação de multas, de uma forma que foge à razoabilidade de qualquer coisa. Falar que se isso trouxe retornos de se evitar acidentes ou não, é muito questionável. E o que essa casa gostaria que fosse respeitado, como a gente brigou aqui para que fosse respeitada a questão nos eventos, né, que a gente teve, olha o absurdo de ter um baile na cidade, de um clube com mais de 40 anos de história, que nunca teve um fato. Não poderia ter o bom senso de ter sido realizado? Uma vez tinha um grupo de rock aqui pedindo a praça, outra de motoqueiro, que ia fazer um evento aí para 300, 400 pessoas. Parecia que a gente estava fazendo a questão lá do Pacaembu, um jogo Corinthians e Palmeiras, que a gente sabe onde a tensão é maior do que um evento desse.
Então o que está faltando, infelizmente, é o total bom senso. E que, infelizmente, a polícia, para justificar essa conduta, que para mim é uma conduta, talvez levando com todo o respeito, a gente sabe que tem policiais que nem merecem ouvir essa discussão que a gente está falando aqui, mas é questão de levar para o lado pessoal. Mostrar um trabalho que não serve para nada você encher a cidade de multa, se o cidadão está criando essa situação, e se ele passou pelo comando, ele tira o cinto. Não era isso que a gente esperava da atuação da PM, e eu acho que é uma situação que tem que ser revista e que tinha que ser feita como foi combinado. O comandante da PM veio aqui na frente de outros homens do seu batalhão e combinou que a partir de tal data iria fazer, parando, conscientizando, para que as pessoas se sensibilizassem e que, quiçá, um dia nós não tivéssemos multas, mas tivéssemos as pessoas cumprindo as leis de trânsito. Então fica aqui o meu apelo. Pois não, vereador? Eu lembro quando ainda estava nos bancos da academia de polícia, numa aula lá de psiquiatria forense, se eu não me engano, eles falavam para nós, que éramos policiais novos que saíam, no caso em 2001, tinha 20 anos de idade, sair para a polícia, você sai no gás. Tem uma coisa que eles explicam lá, que é a síndrome do pequeno poder, que afeta muitas pessoas, né? Eu não vou falar a versão popular do nome dessa síndrome, mas ela é conhecida mesmo, existe, é a síndrome do pequeno poder. Então o cara chega num estágio, com uma farda, sem muita experiência do convívio, e acha que aquele momento ali é o momento dele demonstrar o seu poder, porque é poder. Porque a parte que nem tem sequer chance de se defender é insuficiente nessa relação. Então o cara vai ali, solta as 44 multas e vai soltar 100 num dia, porque agora o objetivo é bater o recorde das 44. Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com isso aí. Outra, quando você fala aqui, como é gravado, né? Isso chega lá. Amanhã ou depois pode esperar, vem represália. Não, mas a gente procura seguir o que a gente está falando aqui, é isso que foi dito. A gente não é pessoal, não é contrário à lei. O que a gente gostaria que fosse aplicado era o bom senso e era o que havia sido até então, ao meu ver, combinado. O problema dessas multas, como a gente adiantou aquele dia, é que é o seguinte: do mesmo lado que o cidadão ele é obrigado a chegar na casa dele e abrir lá 3 multas de trânsito, o problema é o que acontece. Aí ele não pode viajar, sair da residência dele, porque ele corre o risco de ter um furto na casa. Porque está patente aqui que alumínio mudou muito. Basta você ver aí as casas com cercas elétricas, as pessoas que viajam e deixam uma pessoa lá vigiando a casa. Basta você ver as casas com aquela plaquinha do vigilância noturno. O que a gente reclama é de que não adianta se exceder num aspecto e pecar no outro. É visível aqui, por exemplo, na Vila Brasilina, a onda de furtos que teve, as pessoas consumindo droga, a juventude consumindo droga nas ruas, e a população não vê o resguardo da polícia militar. Não vê. E se ligar lá, liga no 181. A pessoa não liga. A pessoa não liga por quê? Porque Alumínio é um município, muito embora se fale dessa mancha, desses dados estatísticos, que ao meu ver não funciona 100%, Alumínio, o policial tem a obrigação de conhecer a cidade, como os policiais que eram daqui e que são daqui conheciam, que trabalhavam. Em poucos dias aqui você conhece. Você não precisa trabalhar, ao meu ver, apenas em cima de dados estatísticos para você ter uma boa segurança. Então fica aqui, que eu também apoio essa causa. Eu acho que está havendo um exagero enorme com relação à aplicação das multas e que deve ser corrigido, para que o cidadão que está trabalhando, o cidadão de bem, ele não seja lá penalizado e seja, às vezes, motivo de chacota, que de um teve 44 multas, o outro teve 50, o outro teve 43. Eu acho que, inclusive, a prefeitura precisaria repensar, vereador, o líder do prefeito, vereador Eduardo, inclusive de denunciar esse convênio, de pedir o cancelamento desse convênio de multas pela não aplicabilidade correta. Ver se é possível juridicamente, da gente tentar ao menos resolver essa situação, denunciando esse convênio aí de multas. Então o que a gente espera da Polícia Militar é que a Polícia Militar combata na rua o crime, saia na rua, e que a gente possa deixar a nossa residência em paz e quando retornar não ser surpreendido lá com tudo remexido. Feitas essas considerações, né, e é uma pena a gente até estragar essa semana de festividades aqui na nossa cidade, até que tem acompanhado uma semana de eventos culturais interessantíssimos aqui no nosso município. A gente não pode esquecer que o próximo mês de maio, né, a gente praticamente abril já foi, março já foi, estamos entrando em abril, já é época de negociação coletiva, né? Não podemos esquecer, amanhã, salvo engano, vai ter aqui uma
um bate-papo entre o sindicato, para que a gente não seja surpreendido novamente com paralisação, com discussão, e mais uma vez não sobre para a Câmara Municipal, diga-se, o órgão com um poder relativamente limitado, mas que no final da conta, como foi dito pelo Eduardo, acaba o incêndio sobrando para a gente apagar com um copo d'água aqui. Então a gente espera aqui que o líder do prefeito faça esse apelo, que já, creio eu, que até já tenha dado os andamentos, mas que a gente tenha em tempo hábil a votação desse projeto, para que não crie aquele clima costumeiro aqui, essa mania que se criou aqui na nossa cidade. Um assunto também que eu gostaria de tocar aqui, senhores vereadores, para encerrar a minha conversa, é de que a gente tem sido procurado por algumas pessoas do concurso, e essas pessoas estão perguntando, olha, já chamou lá 3 pessoas aprovadas, eu sou a 4ª pessoa a ser convocada. E aí o que acontece? Primeiro que a prefeitura, ao meu ver, e isso deveria ficar mais claro, não está divulgando que as pessoas que foram chamadas, por exemplo, pediram a exoneração do cargo. No site da prefeitura não está saindo isso. E ao meu ver deveria ser incluído para que a pessoa pudesse acompanhar de uma maneira mais clara se está chegando a vez dela ou não. Chegou a vez dela, olha o absurdo, senhores vereadores. O setor precisa do servidor, não contrata, e aí detalhe, coloca um funcionário concursado para exercer a função de que o aprovado no concurso, entre aspas, vamos dizer, estaria na boca para assumir a função. Então eu estou com um caso desse, já levei aqui o conhecimento do diretor de educação, já levei o conhecimento do senhor prefeito, prometeram aí, até o prefeito colocou uma situação de resolver o problema, mas caso contrário a gente gostaria de estar adiantando e pedindo o apoio dos colegas que a gente vai levar para o Ministério Público do Trabalho. Porque não se, primeiro que o cargo comissionado ele tem lá as restrições, salvo engano, do artigo 37 da Constituição, né, que é cargo lá de assessoramento e tal. E o que acontece? Então você não pode se manter um cargo de confiança, exercendo um cargo que era ocupado por alguém concursado e deixar de chamar o concursado. Então eu vi isso na educação, no caso das ADIs, vi um caso desse no caso dos motoristas. Então a gente pede aqui ao líder do prefeito que leve essa questão e que resolva esse caso pendente. O caso específico aqui, eu não vou citar nomes, mas é um caso da educação. E que a gente possa... Depois não, vereador. Com relação aí até a chamada dos concursados, né, o prefeito municipal só está esperando agora a saída dos pré-candidatos para redução da folha de pagamento, para que se possa começar a chamar novamente os do concurso. Para ele também ter a noção de quanto ele vai precisar reduzir na questão dos comissionados, porque, se não me engano, a folha de pagamento já chegou a 55%, e ele não pode chamar mais, que ele precisa chamar os concursados, e ele só está aguardando agora o dia 30 o afastamento dos funcionários comissionados, que vão sair candidato a vereador ou a prefeito, e assim ele vai ter a noção do que ele vai precisar de reduzir mais, para que assim ele possa chamar mais concursado desse concurso passado que foi feito aqui no município. Vereador, eu agradeço os esclarecimentos, mas o que eu não vou admitir, a gente vai para frente com esse assunto, é o seguinte. Um exemplo, tá? Você tem lá uma pessoa que exerce um cargo de professor, tem uma pessoa na boca do concurso, num caso de ADI, por exemplo, está na boca do concurso para ser chamada, e essa vaga dessa pessoa está sendo ocupada por um cargo comissionado. Isso é um absurdo, se esperar e mais uma vez sacrificar a condição dos concursados e dos cargos permanentes em favor de cargos de confiança, que a gente sabe que são cargos estritamente políticos, e é uma coisa totalmente, além de imoral, ilegal. Então a gente pede as providências, agradeço pelo esclarecimento, mas que essas pessoas que estejam aí na boca para serem chamadas, que sejam imediatamente convocadas. Esse caso da ADI, a gente vai para cima, porque é um absurdo você deixar uma pessoa aprovada no concurso, que está com uma expectativa de ter um emprego, em troca de alguém porque vai sair candidato a vereador apoiando o prefeito. Com todo respeito, isso não é justificativa plausível. Quer murchar a folha, mande cargo comissionado embora. Os cargos de comissionado, os concursados têm prioridade na administração. São minhas considerações, uma boa noite a todos. Alumínio, felizes 19 anos.